Pessoal, o papo hoje é com as pessoas que vieram aqui, encarnaram, com a missão com o coletivo. Porque é sabido que tem uma grande parte que encarnou com a missão com elas mesmas. A gente sabe disso. E tá tudo certo. Mesmo a gente sabendo a diferença entre uma pessoa fazer tudo por ela e outra pessoa fazer por ela, obviamente, mas também fazer pelo outro. Tem uma diferença gritante de missão. E nós estamos divididos entre esses dois grupos. Aos que não sabem ainda, aos que não reconheceram se estão de lado de lá, do lado de cá. Aos que estão em transição. Tem todas essas diferenças, né? Então, eu sou uma pessoa que trabalho para mim mesma, mas estou começando a entender a importância de pensar no outro, fazer pelo outro. Eu não estou falando, gente, de pequenas atitudes, porque aí as pequenas atitudes acontecem para todos os dois grupos. Aí mistura. Eu estou falando de essência, de realmente você ter compromisso com o outro, você pensar em algo bom, é natural, e não só pensar em você. Então, esse papo é para essas pessoas que vieram com a missão do coletivo. Porque falamos tanto que nós somos escravos e somos da Matrix. E se continua só observando toda essa situação acontecer. Quando eu falo que se continua, é em relação à maioria. Quando a gente fala em números, pessoal, e estatística, é sempre aquela porção maior. Claro que existem pessoas que estão fazendo pelo outro, né? Mas não estamos falando dessa minoria. É sempre a maioria. Então, a maioria de nós está assistindo a Matrix. Mas como assim assistindo? Então, quando a gente fala que nós somos escravos, que a Matrix controla através dos alimentos, então, eu pergunto, onde estão os engenheiros químicos que sabem da composição dos alimentos, que estudaram para isso, têm a formação? Vocês sabem a quantidade que é colocada, o que é colocado. Outro dia saiu uma informação sobre uma bolachinha maisena que é dado para criança de 1 ano. Sabe aquela bolachinha doce? Que a criança fica babando na bolachinha? Pois é. Encontraram compostos químicos agressivos, né, em quantidade alta, numa determinada marca. Como pode? É uma bolacha de custo menor, acessível à população e dada a bebês que começam a comer coisas sólidas. Tem compostos tóxicos acima do permitido. Isso eu tô dando um exemplo pequeno, pessoal, porque eu não tô aqui para apresentar uma lista de ingredientes que estão nos intoxicando, né? Eu tô dando um exemplo de um olhar mais apurado a quem faz parte dessa manobra da Matrix. Então, vocês que estão de frente com isso, qual a posição de vocês na formação? E eu estou dizendo para pessoas que vieram com a missão com o coletivo. Porque aquelas que têm a missão com elas mesmas, elas só querem o trabalho. Elas não estão para questionar a indústria. Não, para quê? Não importa. Eu só faço aquilo que é mandado.
Eu quero o meu salário. E melhor que isso, eu quero subir na empresa. Então, não estou falando sobre isso. Estou falando das pessoas que podem e vieram com um propósito maior aqui na Terra. E que foram colocadas em cargos diversos desse maquinário enorme que é a Matrix. Eu falei da alimentação, que tem uma série de ingredientes, né? Uma série, que é um dos grandes vilões da nossa saúde, que não há SUS que aguente. Se o SUS fosse excelente, não aguentaria. Porque a alimentação está nos intoxicando de uma forma brutal. Como que você não vai adoecer? Ah, mas eu tive um câncer. Não, o anormal é você não ter. Porque tudo leva a um câncer, né? A maioria desses químicos levam a alterações cancerígenas. Vocês podem ver aí, todo mundo tá com esse acesso médico. Vários médicos falando de um alimento ou outro. E às vezes a gente fica pensando o que vamos tomar. Se até a água, né, não está pura. Porque às vezes dá um desespero. Até o alimento básico tá com problema. Saindo da parte da alimentação, vamos continuar no ciclo, né? Você adoece, você vai para onde? Para o médico. Então, a mesma coisa para os profissionais da medicina, que tem compromisso com o coletivo. No começo, o aluno, ele está sobrecarregado para aprender, um recém-formado, vai pegar 1000 plantões, vai atender 300 pacientes no dia. É complicadíssimo. E realmente o atendimento é muito deficiente, porque ele precisa atender. Mas depois, ele começa a ter uma estabilidade na área, seu consultório, enfim. E qual o teu propósito como médico? Você sabendo que você estudou a cartilha da Matrix, você sabe muito bem. O que você faz realmente para a saúde aplicada, aquela atenção mais invasiva do lado emocional do seu paciente, para você encontrar o problema, não aquela coisa automática. Isso é ver o outro, isso é se colocar para o outro, para o coletivo. Então eu falo com você, profissional da saúde. Ou você entra no automático. No começo da carreira foi muito difícil e depois acostuma-se, né? Vou tratar da mesma forma, mesmo tendo menos pacientes. A medicina integrativa. Sem falar na medicina holística, que grandes centros educacionais estão dando ênfase, porque é para o futuro. E por que para o futuro, né? É para ontem. Entender a origem das doenças e o médico tratar na sua raiz. Mas isso não está no manual da Matrix, não. Isso é um estudo além. Isso é fora da caixa. É o profissional que sai fora da caixa. E ele pode sair e deve sair. Porque a formação acadêmica, por ser Matrix, ela é o seu cartão verde para você realmente poder fazer da sua função algo extraordinário, que é saindo da caixa, em qualquer profissão. Então, a minha pergunta fica para os profissionais que estão
próximos desses mecanismos da Matrix e tem lugar de fala, porque a primeira coisa quando alguém fala alguma coisa, vem os questionadores, mas quem é você para falar sobre isso ou aquilo, né? Já começa a vir o quê? Muros, né? Impedindo que algo vá para frente. O que você tem a ver com isso? Né? Então, uma pessoa comum, ela não pode descobrir nada, ela não pode saber de ler um artigo científico e provar, não, você não é ninguém, você só leu. E isso é Matrix. Isso é Matrix. Né? Cercear as pessoas. E aí eu pergunto para as pessoas que têm o cartão verde, o que fazem? Também assistem e fazem uma prevenção pessoal? Fazem uma prevenção para as pessoas que conhecem? Alertam as pessoas que conhecem? Mas para o todo, o que deveria ser feito? Talvez pedir à política? Não, não é uma piada, é verdade. Pedir aos políticos ajuda? Olha, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer nesse projeto? O que a gente pode fazer no Ministério da Agricultura com todos os defensivos agrícolas liberados? O que a gente pode lutar contra isso? Porque está envenenando os alimentos diretamente. E o retorno não é a longo prazo. É a médio prazo. As toxinas. Há pessoas com problemas de saúde que vão tomando isso, comendo coisas. O retorno, gente, de saúde é muito rápido. Então não é uma coisa que você está falando de um futuro. É do agora. Vamos sair da medicina e ir para a farmácia? Não, a farmácia todo mundo já sabe. Não precisamos falar sobre, né? É meio que óbvio. Medicamento. Enfim, vamos pular a farmácia. Vamos para a educação. Tantos mestres nesse Brasil. Tantas pessoas com conhecimento. Tantas pessoas que têm formação pedagógica maravilhosa. Estão presenciando a educação cada vez mais lixo. E nada se faz. Não tem força nenhuma. Porque essas são as raízes dos problemas. É contra o sistema? Sim. Mas não falei que seria fácil. Esse papo não é fácil. Não. E nem é muito óbvio. Mas talvez seja a resposta para muitos que perguntam: qual a minha missão nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Talvez responda. Você foi colocado num cargo que você tem força para fazer algo, para começar, para agregar pessoas que também pensam igual você, para um bem maior, para muitas pessoas que não têm acesso à educação. Não digo nem a educação, mas acesso à educação de qualidade. A educação já é do sistema. Precária em realmente informações ricas. Imagina você não tendo nem acesso a isso, a essa precariedade, que é o que infelizmente muitos brasileiros não têm. Nem acesso à precariedade do ensino. Aí se exige compreensão para as coisas, se exige compreensão para que lutem por aquilo que é certo, para que façam aquilo que é certo, para que ajustem a cidadania, a moral. Como? Como?
através do pai e mãe, mas a família já quebrou. Faz tempo. Matrix. A Matrix rachou a família no meio, onde você ainda tinha muita fonte de educação. Agora a criança e o jovem não tem nem uma fonte de educação densa dentro de uma família e não tem também nas instituições. Então eu penso, para que nós todos temos tanto ego quando temos uma formação acadêmica? Estou dizendo para as pessoas que têm uma missão com o outro. Aquela que tem para si mesma está tudo certo. Contanto que ela ganhe o dela. Está tudo certo. Estou falando para as pessoas que têm compromisso com o outro. Para que nós ficamos tão contentes em ter uma formação e colocamos no currículo, às vezes 1, 2, 3 formações? Fiz isso, fiz aquilo, falo línguas. Se não conseguimos nem pelo menos tentar ir contra o sistema, ir contra a Matrix. E com todas essas formações, aceitamos como ovelhas tudo aquilo que acontece, como um bom filme de terror. Sabedoria, luz e justiça no seu caminho.